Om Tat Sat. Falando um pouquinho sobre alguns conceitos da dança, eu vou pegar o conceito de Adavu. Adavu significa basicamente assim um movimento que ele tem um início, um meio e um fim. Ou seja, você faz qualquer movimento, a gente poderia dizer assim. Porém, quando a gente fala no Bharatanatyam, a gente usa esse termo Adavu, a gente está se referindo a unidades de movimento específicas. Essas unidades de movimento, elas são usadas para ensinar o Bharatanatyam hoje em dia, a dança indiana. Todas as danças indianas, basicamente, mesmo que elas utilizem outro nome, né, no Bharatanatyam a gente chama Adavu, mas elas podem utilizar outros nomes de acordo com a região. Eles vão ser ensinados assim, né? É uma dança muito técnica a princípio. Você começa aprendendo a técnica do movimento para depois ir adentrando em outras coisas. Então, a gente vai aprendendo primeiro as posições básicas e a gente vai aprendendo essas unidades de movimentos que a gente vai combinando depois para formar coreografias. E aí, quando eu fui pesquisar um pouco sobre isso, eu vi que no Natya Shastra não existem descrições dos ádavus, que é a base do Bharatanatyam. E aí eu fiquei me perguntando, por que então se diz que o Bharatanatyam veio do Natya Shastra, está todo ali no Natya Shastra, sendo que ele não tem toda a base de movimento que a gente faz? E aí eu fui perguntar para várias pessoas, vários estudiosos e vários dançarinos sobre isso. No Natya Shastra a gente tem a descrição dos karanas, que são outros tipos de movimento. E aí a resposta mais satisfatória que eu encontrei com algumas pessoas, como o Guru Shyam Prakash, que é um guru muito proeminente do Bharatanatyam, como o Rahul Acharya, que é um grande dançarino de Odissi, e algumas outras pessoas, é que os karanas, a doutora Padma Subramanian também fala sobre eles, ela tem uma pesquisa muito extensa e muito profunda sobre os karanas, e ela fala que, e essas outras pessoas também, que na verdade os karanas, eles são como matrizes de movimento. E o Rahul Acharya, ele me deu um exemplo muito bom. Ele falou que às vezes você pega um livro de matemática e tem um círculo. E o seu professor, ele não vai te ensinar, o seu livro de matemática, ele não vai te ensinar a desenhar o círculo, mas o seu professor vai chegar e vai te ensinar. Então, o que a gente teria nesses livros, por exemplo, seriam a matriz daquele conhecimento que você vai aprender detalhadamente depois. E aí, da mesma maneira, você tem aqui você tem, por exemplo, os karanas, que eles são exemplos de todos os tipos de movimento que você tem. E você tem o seu professor, o seu guru de dança chegando e te ensinando, então, quais são os movimentos que você pode fazer a partir daquelas matrizes. Por isso que a gente considera, mesmo o Bharatanatyam não tendo uma ênfase nos karanas hoje em dia, por exemplo, a gente considera que esses movimentos usados, eles saem dos karanas, eles vêm dos karanas. Eu estava, inclusive, conversando ontem com a Deborah McCall, que é uma pesquisadora, uma dançarina também, e ela estava falando exatamente isso, como os europeus foram arrogantes em falar que eles foram os primeiros a codificar os movimentos, sendo que todos esses movimentos que eles fazem, por exemplo, no balé clássico, todos eles são encontrados no Natya Shastra, todos eles já tinham sido codificados, todos eles já têm nomes. Então, e aí a Padma Subramanian também, que é considerada a grande pesquisadora do Natya Shastra dos karanas, ela fala isso também. Ela fala, eu às vezes dou um workshop, por exemplo, eu sou dançarina de Bharatanatyam, e eu dou um workshop para quem é dançarino de Kuchipudi, para quem é dançarino de outro estilo, para quem dança balé clássico, para quem dança tango, qualquer coisa. E o que acontece? Não tem problema nenhum. Porque quando eu dou um workshop sobre os karanas, sobre os movimentos que são encontrados no Natya Shastra, qualquer dançarino de qualquer estilo de dança ocidental ou oriental vai estar usando aqueles movimentos que estão lá. Aqueles movimentos, eles servem como uma matriz para todos os outros movimentos de todas as danças. É o que ela defende. E é muito legal a gente ver, porque assim, como que foi então, já que eu tô falando dela, né, como foi feito esse trabalho dela. Ela fez um trabalho de pesquisa com as escrituras e com as esculturas, com os relevos encontrados nos templos. Aqui eu estou em Chidambaram e esse é um dos templos em que a gente encontra várias dessas esculturas. Vocês podem ver, né, aqui as poses de dança, o famoso Aramandi, as pernas dobradas, né, e vários. Então o que ela fez foi meio reviver esses movimentos, porque muitas pessoas defendiam que os karanas, eles eram poses,
né? Porque você vê aqui a dançarina está numa pose, mas é claro, isso é uma escultura. Agora, quando você vai ver no Natya Shastra a descrição desses movimentos, lá mesmo já fala que essas poses, elas não são paradas, mas que elas têm um movimento, um deslocamento no espaço. Então, segundo o próprio Natya Shastra, não seriam poses estáticas, seriam movimentos, né? E aí ela faz esse trabalho de reconstrução a partir do que está escrito no Natya Shastra, em combinação com as esculturas e em combinação com todo o treinamento que ela já tinha de dança, né? Ela dança desde sempre, então foi uma série de conhecimentos que ela juntou ali para poder fazer esse trabalho muito legal. E é claro, a gente vê que mesmo a gente não aprendendo os karanas hoje em dia, assim, de uma maneira metódica, quando a gente aprende o Bharatanatyam, por exemplo, ainda assim vários deles estão nas coreografias tradicionais que a gente dança. E, né, porque as coreografias elas são feitas de ádavos, como eu falei, que são essas unidades de movimento, mas elas vão além também, elas sempre trazem outros elementos. Então isso é muito comum de ser visto.